TCE-MS é destaque em evento nacional sobre resíduos sólidos e economia circular. Responsabilidade civil dos agentes públicos é tema de curso no TCE-MS. Cartilha orienta gestores públicos sobre contratação emergencial neste período de pandemia. Quadro Saiba Mais responde sobre contratos administrativos. Conselheiros da primeira e segunda Câmara Virtual apreciam processos licitatórios e contratos administrativos. Prestação de contas de gestão, pedidos de revisão e recursos ordinários foram apreciados pelos conselheiros do Pleno. Esses destaques e ainda outras notícias você acompanha agora no TCE na TV. Os bons resultados do programa de resíduos sólidos desenvolvido pelo TCE-MS podem contribuir para o Brasil avançar na destinação adequada do lixo urbano. Veja mais detalhes na reportagem de Alexandre Oliveira. Gestão adequada dos resíduos sólidos. Em Mato Grosso do Sul, um programa desenvolvido pelo Tribunal de Contas do Estado, junto aos municípios, já alcança índice quase 2 vezes maior que a média do país. A boa notícia foi apresentada durante um seminário nacional que discutiu os desafios para que o Brasil avance na destinação correta do lixo. O seminário Resíduos Sólidos e Economia Circular teve como cenário uma das mais emblemáticas instalações do Rio de Janeiro, o Museu do Amanhã. O problema que pode afetar o futuro de milhões de pessoas no planeta exige soluções imediatas e sustentáveis. E Mato Grosso do Sul levou uma experiência implementada em conjunto com o Ministério Público e o Governo do Estado, que já está sendo capaz de resolver o problema do lixo urbano em mais de 70% dos municípios. Atualmente, 57 deles já conseguiram implementar ações para a destinação final adequada dos resíduos sólidos. Em outras 22 cidades, a solução sustentável do problema está em fase final, com licitações e acordos técnicos em andamento. O índice é quase o dobro da média nacional, que hoje alcança 40,3%. O que o Tribunal de Contas demonstrou? Fez um estudo de pré-viabilidade mostrando que às vezes não precisaria ter investimentos em 5 municípios e apenas um município e todos aqueles agregariam ao grupo montando os consórcios. Com isso, a gente conseguiu dar um melhor direcionamento para esses investimentos e conseguiu, da outra parte, equilibrar os custos operacionais. E com o avanço do programa em Mato Grosso do Sul, problemas da cadeia de reciclagem também já foram diagnosticados. A solução passa pela logística reversa e o enfrentamento dessa questão já está previsto na fase 2 do programa. Nós estamos na frente do Brasil no sentido de cumprir com a tarefa de bem cuidar do meio ambiente. Acredito que esse nosso programa aqui, tenho certeza até, que servirá de modelo, pelo menos um ponto de partida para ser implantado nacionalmente. Estamos contribuindo, fazendo a nossa parte para que as gerações futuras possam se beneficiar do que estamos fazendo hoje. TCE-MS, Gestão Descentralizada. Em apenas 3 anos de programa, Mato Grosso do Sul avançou em 52% na destinação final do lixo. Em 2016, apenas 20% dos municípios realizavam a disposição final adequada dos seus resíduos domiciliares. Hoje, chegamos à marca de 72% com a destinação regular. Responsabilidade civil administrativa dos agentes públicos nas licitações e contratos. É tema de curso direcionado aos servidores do TCE-MS e aos agentes públicos da administração direta e indireta. O evento, que teve lugar no auditório da Escoex, atraiu mais de 100 participantes. Regida pela Lei 8666 de 93, o procedimento licitatório é um ato habitual da administração pública para a contratação de produtos e serviços. Esse procedimento visa garantir o cumprimento do princípio constitucional da isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública.
5 modalidades são regidas pela lei. São elas: concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão. Já a modalidade pregão é regida pela Lei 10.520 de 2002. E os tipos de licitação são menor preço, melhor técnica, técnica e preço. O não cumprimento desses atos administrativos ocasiona a responsabilidade civil administrativa do agente público. Nesse sentido, o TCMS proporcionou a servidores e gestores públicos uma capacitação apontando mecanismos para que esses atos estejam de acordo com a legislação. O tribunal, quando faz auditorias, as fiscalizações, quando analisa a tomada de contas especiais, enfim, toda a atuação do tribunal, ele acaba buscando encontrar irregularidades nos processos de licitação e contratos e, eventualmente, responsabilizar o agente público para isso. Só que existem várias nuances envolvendo a responsabilidade, quando que pode, quando que não pode, qual o limite, quando tem determinado detalhe, determinada característica. Então, um curso como esse que a gente elaborou aqui para o tribunal, ele busca abordar da maneira mais ampla possível os casos mais rotineiros, os casos mais comuns de se encontrar em termos de responsabilidade do agente público, de modo a auxiliar justamente os auditores, os conselheiros, a tomar as decisões de maneira fundamentada, de maneira embasada, sempre melhorando a atividade do tribunal. O agente público tem responsabilidade pelos seus atos, estando sujeito a sanções, tanto na esfera civil quanto na penal, caso seja comprovada a ilegalidade nos procedimentos administrativos. A hora de fiscalizar também é muito importante para o jurisdicionado, para ele começar a verificar, opa, aqui essa conduta eu tenho que tomar mais cuidado, isso daqui não pode, isso é ilegal, aqui eu posso ser penalizado se eu agir dessa ou daquela forma. Então, na verdade, é uma via de mão dupla. Os agentes públicos também começam a ter um pouco mais de cautela, um pouco mais de zelo pela sua atuação nos contratos e licitações, justamente com receio de serem penalizados nos diversos âmbitos possíveis. Mais de 100 pessoas, entre gestores e servidores públicos, participaram dos 2 dias de capacitação, em que foi possível trocar experiências e adquirir mais conhecimento no trato com o dinheiro público. O administrador público ele tem que ter muita cautela no lidar com o dinheiro público. E nós que estamos na fiscalização temos que ter conhecimento, embasamento para saber quais são as responsabilidades dele e fazer nosso trabalho da melhor maneira possível. A importância dessa temática sobre a responsabilidade dos administradores é um tema fundamental para as divisões, para o Tribunal de Contas, justamente porque ele identifica exatamente quem são os responsáveis pela gestão do dinheiro público. É importante ressaltar que a responsabilidade dos agentes públicos nas contratações públicas da administração devem se pautar em condutas que exigem, além da observância da lei, uma postura de boa-fé. Com o objetivo de orientar os gestores públicos nas ações administrativas voltadas ao combate à crise instalada pelo coronavírus, o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul lança o Guia Básico de Perguntas e Respostas sobre as contratações emergenciais. A Organização Mundial da Saúde declarou situação de emergência em saúde pública de importância internacional devido ao surgimento do novo coronavírus. Decretado estado de calamidade pública na maioria dos estados brasileiros, a situação exigiu da União, estados e municípios medidas de urgência para o enfrentamento à Covid-19. Buscando proteger a saúde pública e os procedimentos para as compras e contratações emergenciais, foi editada a Lei 13.979 de 2020, que, além de prever regras de isolamento social e quarentena, traz um processo diferenciado do que a Lei de Licitações, o que contribui para a celeridade dos processos na entrega dos bens e serviços públicos neste período de pandemia. A Lei 13.979 de 2020 estabeleceu um rito mais célere para as contratações públicas. Haja vista que a saúde e a vida humana não pode esperar um rito da compra pública conforme prevê as leis de licitações vigentes no país.
e, portanto, permitiu aos gestores a adoção desses procedimentos no sentido de que o produto ou serviço ou insumo seja entregue de forma mais rápida à sociedade e à comunidade. Com uma lei mais ágil e flexível das normas que regem as contratações e gastos do dinheiro público, o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul lança o Guia Básico de Perguntas e Respostas relacionadas às contratações emergenciais, um canal de natureza pedagógica para auxiliar diretamente os gestores públicos do Estado. O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, por iniciativa do presidente, conselheiro Irã Coelho das Neves, e seguindo todo um trabalho que já vem ocorrendo no tribunal de forma pedagógica e orientativa, elaborou essa cartilha no sentido de se antecipar à prática dos atos pelos gestores públicos, no sentido de levar justamente um apoio que muitos deles necessitam num momento como esse. Apenas contratações de bens, serviços e insumos destinados exclusivamente ao enfrentamento da emergência podem ser realizados por meio de dispensa de licitação. Mas atenção! Caso o objeto seja diverso do que está previsto em lei, devem ser utilizadas as leis ordinárias. A dispensa de licitação é temporária e todos os atos realizados neste período de pandemia serão acompanhados efetivamente pelo corpo técnico do TCMS. O Tribunal de Contas também está atento a cada contratação, a cada ato praticado e agirá com o devido rigor que a lei permite, que a lei exige, diante a eventuais atos de desvio de finalidade dos recursos. Portanto, é necessário que o gestor fique atento, é necessário que as pessoas responsáveis pelas compras públicas no âmbito dos municípios e do Estado cumpram estritamente aquilo que a lei prevê. É importante a observância dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade administrativa e, principalmente, da transparência na prática dos atos. Todos os nossos auditores irão estar atentos, estão atentos com relação a esses procedimentos. E, certamente, em cada caso concreto, o tribunal irá emitir o seu juízo de valor na fiscalização que for necessária. A cartilha está disponível para download no site do TCMS. Os processos da primeira e segunda Câmara fizeram parte da pauta relativas ao período de 29 de junho a 2 de julho de 2020 e foram relatados e votados pelos conselheiros do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul de maneira virtual. 4 processos foram analisados pelo conselheiro Márcio Monteiro, entre contratos administrativos e procedimentos licitatórios. 8 contratos administrativos foram apreciados pelo conselheiro Valdir Neves. Contratos administrativos, atas de registro de preços e termo aditivo foram analisados pelo conselheiro Flávio Caiati. O conselheiro Gerson Domingos relatou 2 contratos administrativos e um termo aditivo. 7 processos entre termo aditivo, contrato administrativo e procedimento licitatório foram apreciados pelo conselheiro Ronaldo Chadid. Ao conselheiro Osmar Jerônimo, coube relatar 3 processos. Prestação de contas de gestão, recursos ordinários e embargos de declaração foram apreciados pelos conselheiros do Pleno Virtual. Prestação de contas de gestão e recursos ordinários foram apreciados pelo conselheiro Valdir Neves. Ao conselheiro Ronaldo Chadid, coube relatar 4 processos entre prestação de contas de gestão e recursos ordinários. O conselheiro Osmar Jerônimo apreciou uma auditoria. 5 prestação de contas de gestão foram apreciadas pelo conselheiro Gerson Domingos. O conselheiro Márcio Monteiro apreciou uma auditoria. 2 prestação de contas anual de gestão foram apreciadas pelo conselheiro Flávio Caiati. Os gestores públicos poderão entrar com recurso ordinário ou pedido de revisão
conforme os casos apontados nos processos, somente após publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCE-MS. Hoje, mais uma dúvida muito recorrente entre os gestores públicos será sanada no quadro Saiba Mais. Acompanhe. É necessária a publicação do instrumento de designação do fiscal em Diário Oficial? De fato, uma dúvida bastante recorrente. Bom, a lei não estabeleceu essa obrigatoriedade de dar publicidade ao ato de designação do fiscal do contrato. Evidentemente, quando essa designação ocorre em cláusula contratual, com a publicação do extrato do contrato, já ocorre isso de forma automática. Embora isso não seja uma obrigação legal, a boa prática indica que, até em homenagem ao princípio da publicidade esculpido lá no caput do artigo 37 da Constituição Federal, é que haja essa publicação. Por quê? É uma forma de controle da sociedade, é uma forma também de segurança jurídica do próprio servidor que está sendo designado naquela contratação. Imagine os senhores aqui se um contrato em execução, por lapso a administração não nomeia, não designa esse fiscal logo no início da sua execução e determinado órgão de controle pede a informação sobre esse fiscal, imagine você ter que produzir uma portaria quase no final da execução desse contrato. Então é importante que reste provado que a designação ocorreu em tempo hábil e devidamente publicado em homenagem, como eu disse aqui, ao princípio da publicidade. E no programa da próxima semana será abordado os aspectos previdenciários que o fiscal deve verificar no contrato. Não deixe de acompanhar. E o TCE na TV fica por aqui. Para mais notícias, acesse o nosso site www.tce.ms.gov.br e nas redes sociais facebook.com/TCE-MS Oficial e no Twitter, @TCE-MS Oficial. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana.